Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Meu nome é Viviane Pérez e nós vamos lidar hoje com o servidor público. Nós vamos começar a parte da Constituição que fala sobre a aposentadoria dos servidores públicos. Ou seja, se você quer ser servidor público como eu sou, você também vai ter que querer saber um pouco da aposentadoria, né? Mas não é só por querer saber, é porque cai no concurso, né? A aposentadoria do servidor público está na Constituição, a partir do artigo 39, e lá a gente encontra muitas questões que caem, que despencam no concurso, ok? Vamos dar uma olhadinha então quais são nossos temas de hoje? Olha lá. Os nossos temas: regras de aposentadorias do servidor público e regras do regime próprio da Previdência Social. Lembrem-se, o servidor público, ele não é seletista, ele é estatutário. Dessa forma, o servidor público não recolhe previdência para o INSS, ele recolhe para o fundo próprio do funcionalismo público, ok? Vamos dar uma olhada então nos nossos slides. Olha o que fala o artigo 40, parágrafo 1º da Constituição. O artigo 40, parágrafo 1º, ele fala que o servidor, que é o servidor público, abrangido pelo regime próprio, já vá diferenciando aí. Regime geral é aquele que é privado e é aquela pessoa que trabalha privada, né? E regime próprio é o servidor público. Então, o servidor abrangido pelo regime próprio da Previdência Social será aposentado. Aqui é importante, pessoal. O que é importante aqui? É saber a forma que é aposentado. E isso é muito relevante para o concurso, porque mudou com a emenda constitucional em 2019. Então, essa parte da Constituição, ela era de outra forma. Ela acabou sendo alterada pela emenda constitucional de 2019, ou seja, recentíssimo. E daí você vai me falar: nossa, professora, como recentíssimo? A senhora está gravando esse vídeo em 2019? E eu falar: não, estou em 2022, né? Mas a questão é recente porque a Constituição é de 88. E ela não é alterada o tempo todo, pelo menos não deveria, né? Ela é uma Constituição que a gente chama de rígida. Mas quando tem uma emenda constitucional, a gente tem que olhar que tem uma dificuldade para fazer essa emenda constitucional. E se ela foi feita, isso quer dizer que ela era importante, por isso que a Constituição foi alterada. E aí os concursos adoram, porque se você está estudando há um tempo maior, ou se você pegou uma Constituição desatualizada, você erra essa alternativa por não ter se atualizado. Então, os examinadores de concurso adoram fazer pegadinhas com o que estava antes da Constituição e o que estava atual, ok? Então, vamos dar uma olhada o que a Constituição fala aqui nesse 40, parágrafo 1º. Ela fala que o servidor público, cadê minha caneta? Deixa eu pegar aqui. Que o servidor público será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação. Ou seja, lembra que nós falamos de readaptação? Lembra que nós falamos quando o servidor poderia ser readaptado, que ele ainda ganharia o salário do cargo de origem? Nós vimos isso na aula anterior. Se você não viu, olha lá a aula anterior. Foi a última parte da aula anterior, nós falamos de readaptação. Então, aqui, a incapacidade permanente é para quando ele não pode ser readaptado. Eu não consigo readaptar esse servidor público. Nesse caso, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejarem a concessão da aposentadoria, na forma da lei do respectivo ente federativo. Pessoal, olha que contradição. Isso é complicado se você não estudar para o concurso. Porque isso aqui não tem lógica, né? Se for pensar logicamente, não tem. Porque se ele está sendo aposentado por incapacidade permanente, quer dizer que ele permanentemente vai continuar incapacitado. E daí o artigo fala que vai ser obrigado ter realização de avaliações periódicas. Então, nesse caso, ele está aposentado em incapacidade permanente, mas ele vai ficar sendo reavaliado para ver se melhorou, avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. Sei lá, né? É aquelas coisas que não tem lógica que o legislador faz que a gente fala, não sei. Mas o importante é você lembrar para a prova que é isso que está na Constituição. Então, a pessoa é aposentada por incapacidade permanente
em que será obrigatória a realização de avaliação periódica para a verificação da continuidade das condições que ensejaram a aposentadoria. Fechou? Vamos para o próximo. Inciso 2. Inciso 2. Olha o que o inciso 2 fala, pessoal. A pessoa vai ser aposentada compulsoriamente. O que quer dizer compulsório? Quer dizer que ela não tem opção, tá? Ela vai ser aposentada compulsoriamente, ela não tem opção, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, na forma da lei complementar. Então, a aposentadoria compulsória no Brasil do servidor público, ou seja, ele não pode ficar mais no serviço público, é aos 70 anos. A diferença é que, se tiver uma lei complementar que estabelecer para aquela carreira específica, que naquela carreira, por exemplo, sei lá, juiz, magistrados, podem aposentar com 75, aí tudo bem, eu consigo estender mais 5 anos. Mais de 75, impossível, ok? Ninguém na carreira pública fica mais de 75 anos. Agora, 75 dá se tiver uma lei complementar. Antes de ter lei complementar, não dá, daí seria 70 anos. Então, a regra é que a aposentadoria compulsória é aos 70. E se houver uma lei complementar, aos 75. Fechou? Aí, pessoal, vamos ver o próximo inciso. O próximo inciso fala que no âmbito da União, e aqui a gente está falando no âmbito da União, porque os entes federativos são União, Estados, Distrito Federal e município, e aqui a gente está falando União, porque a Constituição, nessa mudança, nessa emenda constitucional, ela deixou de regulamentar para os estados, ela regulamentava para todo mundo, para todo servidor público. Ela deixou de regulamentar para todos, e ela pensou assim, olha, cada estado, cada município que regulamente a sua aposentadoria. Eu vou dar só um parâmetro, e ela acabou regulamentando só a da União. Então, os estados, municípios podem seguir o da União? Podem. Ou podem, por reforma à sua própria Constituição e reforma às leis orgânicas, fazer diferente. Então, fica livre os entes federativos para decidir se vai seguir o da União, que é o que está na Constituição, ou não. Mas o que cai na sua prova, na prova de concurso que você vai fazer se for concurso grande, né? INSS, tribunais, o que cai na sua prova? Cai o âmbito da União, ok? Que é o que está na Constituição Federal. Então, a Constituição fala, no âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem. Então, a aposentadoria é para 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem. Essa é aquela famosa aposentadoria por idade. A pessoa que chega nessa idade consegue aposentar com 62 anos se mulher e 65 se homem. Pessoal, isso aqui é previdência própria do servidor público. Eu não estou falando da aposentadoria pelo INSS. Eu estou falando da própria do servidor público. Se atenta a isso, tá bom? E aí, a Constituição fala o que eu já falei, mas eu vou falar de novo. E no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições estaduais, né, as constituições, e leis orgânicas, observado o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Então, nesses lugares, vai depender. Pode seguir a da União? Pode, mas pode cada um fazer a sua própria reforma, ok? E os proventos de aposentadoria não poderão ser superior ao limite máximo estabelecido para o regime geral da Previdência Social. Ou seja, o que vai receber pela aposentadoria do servidor público, o servidor público trabalha a vida inteira no serviço público. Ele não vai poder receber mais do que no limite geral para o regime geral da Previdência Social. Isso é complicadíssimo, né, pessoal? Porque então a pessoa trabalha no serviço público e ganha, sei lá, 10 mil reais por mês, e o regime geral fala que o máximo é 6 mil reais. E daí ela aposenta com 6 mil reais. É isso, ok? Ela também contribui com relação a esse valor, né? De 6 mil reais, por exemplo. Mas é complicado. Mas é isso que a Constituição fala. Isso a Constituição já falava antes, tá? Já foi da reforma de 2013, salvo engano, 2011. Então já era assim. Então os proventos de aposentadoria não vão poder ser superior ao limite máximo estabelecido para o regime geral da Previdência Social. Então o limite máximo, teto para receber na aposentadoria do servidor público é o mesmo teto
do INSS. Então, o regime próprio é o mesmo teto do regime geral, ok? E aí, as regras. As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Regra, pessoal, é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício em regime próprio de previdência social. Então, a regra é que todo servidor público recebe a mesma coisa quando a gente estiver falando de regime próprio da previdência social. A regra é que todo servidor público recebe a mesma coisa, tem os mesmos critérios para aposentadoria, para concessão do benefício de aposentadoria. A exceção é o que a gente vai ver agora. As exceções, na verdade, né? As exceções, primeiro, poderão ser estabelecidas por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência. Servidores com deficiências vai poder ter aposentadoria diferenciada no serviço público, previamente submetidos a avaliações biopsicossocial realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Nesse caso, poderá ter aposentadoria diferenciada. Então, essa é uma exceção. Segunda exceção, poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes de cargo de agente penitenciário e de agente socioeducativo ou de policial. Esses poderão ter aposentadoria diferenciada na questão de idade e tempo de contribuição. Então, quando a gente falar de policial, de agente socioeducativo e agente penitenciário, eu posso ter uma diferença com relação à idade e tempo de contribuição, até porque eles são mais expostos, né? Eles são mais expostos a questões violentas e assim por diante. E a terceira forma de aposentadoria diferenciada poderão ser estabelecidos por lei complementar no respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Então, pode ser estabelecido por lei complementar. Vou precisar de uma lei que estabeleça isso, essa diferenciação, e daí sim, vai poder ter uma aposentadoria diferenciada aquelas pessoas que mexem com agentes químicos, físicos, biológicos, que são prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, ok? Quarta aposentadoria diferenciada, super importante essa no serviço público, super importante. Os ocupantes do cargo de professor, mas não é no caso igual eu, professora, é aqueles que dão aula para a escola fundamental e infantil, mas a gente já vai falar disso. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos, 5 anos vai reduzir a idade do professor, em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3, parágrafo 1º. Quem são esses? Comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Então, se a pessoa dá aula somente no ensino infantil ou ensino fundamental ou médio do respectivo ente federativo e tem uma lei complementar falando sobre isso, eu posso reduzir em 5 anos. Então, se é mulher de 62, cai para 57 e se é homem de 65, cai para 60. Mas lembre, tem que ser no serviço público, não pode ser numa escolinha, por exemplo, numa escola particular. Tem que ser da escola pública, a gente está falando de servidor público, ok, pessoal? E ressalvadas aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis, na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria. Não pode receber mais de uma aposentadoria.
a conta do regime próprio da Previdência Social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para acumulação de benefícios da Previdência estabelecidas no regime geral. Não pode receber mais de uma. É vedada a acumulação de aposentadorias no serviço público, a não ser naqueles casos que a gente viu: 2 de professor, 1 de professor com técnico científico ou 2 na área da saúde. Esses pode acumular. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real conforme critérios estabelecidos em lei, e o tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha para falar com os senhores hoje. Era isso, ok? Na próxima aula, nós continuamos e nos falaremos mais um pouco sobre servidor público. Fechou, pessoal? Até mais, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando IPRESB, que é o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri, para o cargo de agente previdenciário. Então, se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório, curso completo, tudo o que você precisa para ser aprovado nesse concurso. Legal? Olha só, o nosso curso online, vantagens que você vai ter. Em primeiro lugar, você terá acesso imediato. Ao adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente, tá? Acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser e o curso é válido para você durante um ano. Você vai ter teoria e questões comentadas no curso preparatório, centenas de questões comentadas, até milhares. Não me lembro exatamente quantas questões tem esse curso, mas tem muito, pode ter certeza disso. E matéria em PDF das aulas, tá? Então a gente transforma os slides dos professores em material em PDF para que você possa ter aí o material complementar caso queira. Tem alunos que gostam de baixar esse material, transformar numa apostila, num fichário. Outros preferem utilizar o tradicional, né, que é comprar um cadernão e separar por matéria e fazer as anotações. Aí vai ficar a seu critério. Bom, além do curso online preparatório, aulas em vídeo, que é o nosso grande foco aqui, você também vai ter direito à apostila. Olha só, gente. Apostilas, né, no plural, porque elas são separadas por matérias, com todos os assuntos do edital, com teoria e questões comentadas. Olha que maravilha. A apostila aí para o concurso do IPRESB para agente previdenciário. Além disso, você também terá direito ao caderno de questões. Então, são 3 produtos em um, né? O curso online preparatório, as apostilas, separadas aí por matéria, todos os assuntos do edital com teoria e questões comentadas. E você também terá direito a caderno de questões, que são questões gabaritadas, milhares de questões para você treinar, separadas por matéria também, beleza? As questões gabaritadas, elas não têm comentário, tá? Por quê? Porque o comentário está lá nos vídeos, durante as aulas. O caderno de questões são questões para você treinar, que é uma coisa importante para você ter. Então vamos lá, você vai ter aqui com a gente o curso online completo com teoria e questões comentadas, aulas em vídeo, mais a apostila de todas as matérias com teoria e questões comentadas, mais caderno de questões para você treinar, tá bom? Olha, se você fosse pagar o valor normal, você pagaria aí 12 vezes de R$ 49,65 ou R$ 497 à vista. Mas na nossa promoção especial de lançamento, você não vai pagar isso, você vai pagar somente 12 vezes de R$ 29,65 ou R$ 297 à vista. Olha que maravilha, tá? Para você adquirir o nosso curso preparatório, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias, certo? Show de bola? E aí é só você
preencher lá seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Caso tenha alguma dúvida, lá na página do curso eu tenho um chat online. É só você digitar suas dúvidas por lá, que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você também pode chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052. Show de bola? Beleza? Bom, então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê, claro, dentro da plataforma. Clica agora e faça sua matrícula no curso preparatório. Valeu e até mais!